Shabbat Shalom, igreja! Shabbat Shalom! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. A porção de hoje é? Qual que é? Qual que é o livro, o capítulo? Nossa, vocês estão ficando afiados. Vamos lá. Dá para enxergar aí, pessoal? Tá. Tá? Tá. A letra não é muito boa, mas a gente vai. Gênesis 28, 10 ao 32, 2. Aftará. Oséias 11, do 7 ao 14, 9. Beatriz, Radachá, Mateus 12, do 1 ao 50. Exatamente. Vai fazer um. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já agradeceu nessa manhã que você está vivo, que está tudo funcionando? Já agradeceu por isso hoje, igreja? Já. Glória a Deus. Importante isso. Uma pequena coisinha já pode nos tirar do eixo. Consegue enxergar aí, Daniel? Tá ruim para enxergar? Ou tá assim? É o sol? Falta do óculos. Ah. Hoje é dia 28. Tá, quer que fale alguma coisa aqui? O Gênesis do 28 é até o 32 mesmo? Isso, 32, versículo 2. Puxar um pouquinho para cá. Prontinho? Beleza? Vai Etze e partiu. Gênesis 28, 10 ao 32, versículo 2. Haftará, o que é Haftará, igreja? Igreja, o que é Haftará? Conclusão. Quem acha que é conclusão? Levanta a mão. Quem acha que é os profetas? Levanta a mão. Quem acha que não é nada nenhum nem outro? Levanta a mão. São os dois, igreja. Haftará é a conclusão da porção. Amém? E aqui, Brit Hadashah, o que é Brit Hadashah, igreja? Glória a Deus, é isso aí. Tem que ter isso sempre em mente. Haftará, então, é? A conclusão dos profetas. Brit Hadashah? Não, Beleza. Quem está vindo hoje pela primeira vez na porção? Tem alguém? Glória a Deus. O Anderson, como é seu nome mesmo? Desculpa. Sara. Sara. Ah, só lembrar de Abraão, vai ficar mais fácil. Sara. Irmãos, nós temos aqui uma porção. O que seria essa porção? Essa porção foi estipulada na época que o povo de Israel estava em Egito, estava no exílio lá na Babilônia. Então Esdras e Neemias começaram toda uma reconstrução do ensino da palavra, tendo em vista que o povo estava muito longe, muito distante daquilo que era a vontade de Deus. E nós sabemos que o lugar onde a gente mora e os nossos hábitos são capazes de nos influenciar, de tal modo que, mesmo sem perceber, já fazemos parte daquele lugar e daqueles costumes. Então, tendo em vista que o povo estava muito distante da presença de Deus, não conhecia mais o Eterno, então Esdras e Neemias tomam a decisão de fazer a reconstrução, tanto do templo quanto do ensino. Esdras ficou responsável pela reconstrução da parte do ensino e Neemias ficou responsável pela construção física do templo. Isso. Então, o que Esdras faz? Nós sabemos que o calendário
judaico, vamos colocar assim, melhor dizendo, o calendário bíblico, ele segue as luas, não o sol, como é o calendário gregoriano que nós seguimos aqui, janeiro, fevereiro, março e tal. Ele segue outro calendário, o calendário lunar. Então ele separou 54 partes, a Torá, em 54 partes, juntando aqui parte dos profetas e os messiânicos, parte da nova aliança. De tal maneira que durante um ano inteiro, dividindo em 54 mudanças de lua, nós vamos ter aqui o ano todo para estudar toda a Torá. Então por isso que nós fazemos dessa maneira. Para quem veio pela primeira vez, espero ter explicado bem. Ficou alguma dúvida? Não? Pode seguir? Pode. Glória a Deus. Então vamos ver. Gênesis 28, versículo 10, diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por Ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou o Eterno, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e a tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio, por tua descendência. Amém? Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Amém? Amém. Somente até aqui. Feche seus olhos. Querido Deus eterno Pai, queremos agradecer por mais uma oportunidade, por essa rica manhã estarmos aqui, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Não éramos merecedores, Pai. E o Senhor, com o seu olhar de graça e de misericórdia, nos viu, nos alcançou e renovou as nossas forças, renovou, Pai, o fôlego de vida em nossas narinas, e estamos aqui. Que as nossas vidas, não só nesse dia, mas todos os dias, sejam para sempre glorificar o Teu nome, Pai, e exaltar o Teu reino. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Glória a Deus. Vamos recapitular até aqui, tá bom? O que aconteceu antes disso? Alguém sabe? Antes da porção Vaetze, qual que era a porção? Hã? Gerações, Toldot. Todo mundo aqui já foi para o encontro com Deus? Que está aqui? Todo mundo? Tem alguém que não foi? Ah, então não vou falar. Então, a porção anterior estava contando a respeito das gerações. As gerações de quem, igreja? De quem? Isaac. Se decidam, igreja, me ajuda aí, vamos lá. A geração de Sara ou de Abraão? Os dois. Na dúvida é os dois, né? Geração de Sara, amém? Então vamos lá. E aí nós vamos entender que Sara vai dar luz. Ela não poderia conceber filhos, não é isso? E aí nasce Esaú primeiro e depois nasce Jacó, Jacó. Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Gente, que confusão da prela é essa, mano? Uma hora é Isaac, uma hora é Esaú. Ó. Isaac, quem é Isaac? Isaac é filho de Abraão. É que você pulou. Filho de Abraão. Foi Esaú, entendeu? Tá ficando confusa. Você Calcanhar de aqui. Eu confundi? Sara, aí filho é Esaú e Jacó, você que falou. Sim, tudo bem então, vamos lá, recapitulando. Vem Abraão e Sara, certo? Depois de Abraão e Sara, quem vem? Isaac, casa com quem? Com Rebeca, certo? E Rebeca tem quem?
Perfeito. É isso aí. Isso é uma aula interagindo, né? É isso aí, igreja. Se o cara deixar passar, você tem que corrigir. Não pode deixar passar batido, não. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Certo? Então, todos chegamos a um consenso? Sim. Que Esaú e Jacó é filho de Sara? De Rebeca. Amém? Vamos recapitular mais uma vez. Abraão casa com Sara. Que depois ela tem Isaac. que casa com Rebeca. que tem. Esaú e Jacó. Perfeito. Gravaram isso? Todos nós gravamos, melhor dizendo? Sim. Glória a Deus. Todos somos aprendizes, amém? Muito obrigado pela observação. Então nós sabemos que na porção anterior acontece o seguinte: ocorre a venda da primogenitura de Esaú, correto? Vamos prestando atenção. Se eu fizer alguma confusão, vocês me corrijam aí. Por que acontece isso? Esaú era um homem mais voltado para as coisas carnais. Que era o... Vocês não estão com firmeza para falar. Jacó. Quem era o irmão dele? Jacó. Seu irmão era um homem mais voltado para os estudos, mais voltado para as coisas mais espirituais, se podemos colocar assim. Então, uma certa feita, Esaú chega morrendo de fome. E quem tinha em suas mãos um guisado de lentilhas era Jacó. Só que Esaú tinha fome, certo? Então Esaú se aproxima e falou: deixa eu comer essa comida aí, cara. Ah, não deixo não, velho. Comida é minha. Ah, que isso? Vai ligar pro seu irmão? Só deixa você comer com a condição: vende a sua primogenitura para mim. O cara é cheio de fome. A gente sabe que o ser humano com fome não é gente. Com fome e com sono não é gente. Então o que ele faz? Para encher logo a barriga, ele vende a primogenitura e come. E aí ele fez um pacto, fez um trato com o seu irmão, fez um contrato bilateral. Amém? E aí vamos lá. Posteriormente a isso, seu pai, quem era o pai dos dois? Isaac. Isaac está com o pé na cova já. Vai dormir, ó. Vai dormir no seio de Abraão. Está quase para falecer. Sua mãe, que era Rebeca, exatamente, diz o seguinte: vai lá, que eu temo pela primogenitura de Esaú. Vai lá você e tome o lugar de Esaú e receba a bênção da primogenitura. E aí, o Jacó até fala o seguinte: mãe, mas eu sou liso, meu irmão Esaú é mais peludo, o que eu vou fazer? E eles tramam todo um plano. E Rebeca até diz o seguinte: que ela pagaria o preço que fosse para não ver Esaú com a primogenitura. Então, eles fazem esse plano e ele recebe a primogenitura no lugar do seu irmão. Isso deixa o seu irmão feliz? De maneira nenhuma. Seu irmão fica furioso. Mas ele se esquece que ele fez um negócio com ele. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Então seu irmão Jacó, que era um homem mais voltado ao estudo e menos para a guerra, ele fica temeroso. O que ele faz? Então começamos a nossa porção aqui. Partiu. E aí, igreja, temos o primeiro momento aqui, quando ele sai da sua casa, ele vai em direção à casa do seu tio Labão, em Harã. Jacó, no meio do caminho, ele se cansa. O pôr do sol o acompanha e ele precisa de um lugar para pernoitar, para descansar, exatamente. E ali naquele lugar o que acontece? Em algumas traduções, eu não sei se na tradução de alguém aí, aqui no versículo 11, aqui na minha está falando tomando uma das pedras. Existem algumas traduções que falam tomando algumas pedras. Tem uma tradução assim aqui? Tomando algumas pedras. Só que acontece algo na vida de Jacó que o faz se mover, partir, sair. Existe algo muito chamativo, vamos colocar assim, que acho que não só na vida dos patriarcas, mas na nossa vida como um todo.
Sempre existe alguma coisa que vai ser o seu combustível para que você se mexa, para que você suba. Sempre vai acontecer algo na sua vida para que você vá se mexer. Chega um determinado momento que nós nos colocamos em um estado de inércia. Ficamos na inércia, inertes, parados. Então é necessário que alguma coisa aconteça no nosso ambiente para nos fazer andar, para nos fazer caminhar, para nos fazer evoluir. Isso foi o que aconteceu com Jacó. Jacó já tinha celebrado o negócio com o irmão? Sim, ele já tinha celebrado, certo? Eu te dou um prato de lentilha, você me dá a primogenitura. Só que ele ficou com medo do seu irmão pegar e o matar. Então o que ele faz? Ele vai com o tio dele Labão, correto? E quando ele faz isso, o medo dele foi o quê? Foi o combustível necessário para que ele avançasse. Se ele não tivesse sentido medo, tivesse ficado, provavelmente ele não teria pego as pedras, provavelmente ele não teria visto a escada, provavelmente ele não estaria naquele lugar naquele determinado momento. Isso só demonstra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que seguem a sua palavra. Glória a Deus. Consegue entender isso já nesse começo? Todas as coisas cooperam para o bem. O maior erro que nós temos na nossa vida é queremos começar uma caminhada com Deus e falar assim, ó, agora eu esqueço do meu passado. Esqueci do meu passado. Esqueci do meu passado e agora é daqui por diante. Esse é um raciocínio certo? De certo modo, sim. Porque a palavra de Deus fala que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas o que ele lança no mar do esquecimento? A história não. A sua história de vida não. Por quê? Porque pare para pensar. Alguma coisa aconteceu para que nós estivéssemos aqui nesse lugar hoje. Correto? Algo aconteceu para que estivéssemos aqui hoje. Então, se algo aconteceu, irmãos, o negócio é tenso. Fiquei ruim do estômago essa noite, mas vamos que vamos. Então, recapitulando, alguma coisa aconteceu na nossa vida que nos fez nos mover em direção ao eterno. Quem sabe foi um vazio, foi um sentimento de pecado, foi um sentimento de culpa, mas alguma coisa aconteceu para que você se movimentasse. E aí o interessante é que ele vai, certo? Mas em um determinado momento da história ele volta. Isso nós já podemos aprender o princípio da techuvá. Por que princípio da techuvá? O que é a techuvá? A techuvá é um retorno em si mesmo. Um retorno para a sua essência, para a sua essência espiritual. Um retorno para o Criador, vamos colocar assim. Só que como você vai retornar para um lugar se você toda hora começa essa história do zero? Consegue entender isso? Se você começa essa história do zero, você não tem para onde voltar. Você não tem história. Você não tem parâmetros de acertos e erros. Necessários são os erros, igual o mestre Caio, o presbítero Caio abriu aqui a porção, falando o que? A respeito dos erros. Nós vamos errar? Vamos. Vamos continuar errando? Provavelmente. Mas são através dos nossos erros que nós encontramos a techuvá. Quando fazemos uma autoanálise, meu Deus, eu estou errando nesse ponto. Então é necessário que eu
retorne de onde eu errei. Necessário é que eu retorne e retome de onde eu errei. Só que se a sua vida está vindo aqui, parou aqui, problema, errei. Ah, beleza, vou começar do zero. Abandona esse aqui, essa história, apaga tudo a história, começa aqui. Se você apagou a história, como você vai se lembrar dos seus erros? Por isso que já cai por terra aquelas igrejas que colocam na cabeça das pessoas lá, coloca lá, sopra, aí o cara não lembra que fumava, não lembra que usava droga, não lembra que fazia nada. Qual é a probabilidade desse cara aqui voltar a usar drogas e fazer tudo de novo? É grande. Porque se ele não se lembra que ele errou, que ele já usou droga, que ele fez tudo de errado na vida dele, uma hora ou outra ele vai ser atraído novamente. A grande diferença é que, quando nós sabemos onde erramos e de onde nós estávamos vindo, aquele erro que você cometeu, dificilmente você cometerá de novo. Glória a Deus. Estão entendendo? E aí vamos voltar aqui para Jacó. Por que Jacó não tenta proteger o restante do corpo? Ele faz somente com as 12 pedras em volta da sua cabeça. Todos nós começamos a vida de um jeito bacana, com a tendência de um crescimento espiritual extraordinário. Porém, no decorrer da nossa vida, coisas vão acontecendo, vamos conhecendo pessoas, vamos conhecendo drogas, bebidas, vamos conhecendo diversos tipos de prazeres carnais durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. E essas coisas, de certo modo, vão nos distanciando da presença do Eterno, vamos colocando para baixo. Se nós pararmos para refletirmos lá atrás, quando Deus cria o homem vai e ingere aquela fruta que dá o conhecimento do bem e do mal. O que acontece ali? O homem não coloca para dentro de si a inclinação da carne, ou seja, nós já temos uma pré-tendência a pecarmos. Temos um declínio já espiritual para o erro. Então, na nossa vida, nós já temos essa atração pelo errado, essa atração por aquilo que não é bom, que não agrada ao Senhor. E o mundo lá fora está dessa maneira. Chega uma hora que nós temos que sair da condição de filhos, cortar o cordão umbilical e irmos para o mundo. E geralmente é nessa hora que as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida. É nessa hora que nós nos perdemos e desviamos dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, daquilo que almejávamos. É nessa hora que nós desviamos. Quantas pessoas nós não conhecemos que, quando criança, eram uma bênção dentro da igreja? Cantavam, faziam diversas coisas, acompanhavam os pais. E depois, quando corta o cordão umbilical, aquela famosa idade dos 18 anos, eu quero conhecer o mundo, eu quero sair desse ambiente. Quantas pessoas não conhecemos que fizeram isso e infelizmente até hoje estão perdidas? Não encontraram mais o caminho de volta. Nós vamos chegar nesse ponto aqui mais uma vez. Então chega uma hora que nós somos obrigados a enfrentar o mundo real. Essa palavra Harã, essa cidade que o Jacó foi, ela está associada à palavra hebraica Haron. Vamos lá então. Essa cidade de Harã, eu acho que na sua Bíblia está escrito com somente H, não é isso? Deixa eu pegar aqui, é com N, não é isso? Isso, Harã. Tem ligação com essa palavra, Haron. Esta é a cidade. E a raiz está nessa palavra aqui, Haron. E essa palavra, Haron, tem um significado muito interessante. Raiva. Essa palavra tem um significado de raiva. Basicamente é uma metáfora para o mundo em geral, onde o materialismo
vai lutar contra a espiritualidade e acaba enfurecendo, trazendo raiva a Deus. Nós saímos de uma vida tranquila, de uma vida boa, criada pelos pais, basicamente, na teoria, e vamos para um lugar onde impera o materialismo, onde impera diversas coisas que afetam a nossa espiritualidade e acabam enfurecendo o Eterno. O Eterno não gosta de perder ninguém para o mundo. Essa é a realidade. O Eterno não gosta de ver nenhum dos seus filhos perdidos nas drogas, na prostituição, no crime. Não gosta. Então nós já temos aqui, ele saiu de uma cidade onde estava na sua terra, na sua parentela, vamos colocar assim, em direção a uma cidade que tem a raiz raiva. Jacó, ele sabia, ele era um homem muito estudioso, ele sabia que ele ia se envolver em assuntos mundanos e materiais. Ele sabia, ele tinha ciência disso, que ele ia ter que agora trabalhar, que ele ia ter que se envolver em diversos assuntos, em diversas áreas. Ele tinha que se envolver com isso, que agora ele estava saindo debaixo da asa dos pais. Era ele e ele mesmo, e Deus. E aí, ele e nós também, nessa condição, nós não temos outra escolha. Alguém aqui tem a escolha de não trabalhar? De não ir para a luta? Se nós não fizermos isso, a gente morre de fome. Não é? Se a gente não fizesse, a gente morre de fome. Até os moradores de rua que ficam lá na condição de pedinte, eles têm que trabalhar, eles têm que lutar para ganhar. Tem que ir por farol, tem que às vezes de repente lavar um vidro de carro. Então ninguém ganha nada de graça. Tem que lutar, tem que lutar. Nós temos que ir à luta. Não é isso? Então ninguém vai ser privado disso. Só que o mais interessante é que Jacó, ele toma uma atitude para proteger algo muito importante e muito valioso, que foi a sua mente. Ele toma aquela atitude de proteger a mente com as pedras, simbolizando o quê? Eu vou blindar a minha mente, eu vou blindar os meus pensamentos, para que eles não sejam levados a esse mundo materialista, a esse mundo que enfurece a Deus. Consegue entender isso? Porque nós entendemos que o que comanda todo o nosso corpo é o nosso cérebro. O cérebro que dá todos os comandos, para você andar, para você falar. Só para nós falarmos, são necessários 16 aparelhos fonéticos. Só para falarmos. E às vezes a gente gasta com tanta besteira, né? É tanta coisa que precisa trabalhar para que saia a nossa voz, e às vezes a gente desperdiça falando só bobagem. Mas enfim, o nosso cérebro é que dá os comandos para movimentar o queixo, para movimentar a língua de um jeito, de outro. Determinada sílaba você vai ter que falar de um jeito, determinada sílaba de outro. E é o nosso cérebro que dá todos esses comandos, em frações de segundo. Ou seja, o cérebro é o centro de tudo. Então ele toma a atitude de: vou blindar minha mente para não me deixar ser influenciado por esse mundo, nem ficar obcecado, nem envolvido por esses assuntos. Eu vou ter que lidar? Vou. Mas o que eu vou fazer? Vou lidar da melhor maneira possível, blindando a minha mente. Aqui eu já faço até uma alusão a Efésios 6, por exemplo. Não está falando das armaduras? Não fala para nos blindarmos com um capacete? Capacete dá? Então, perceba que é importante essa proteção. E aí, igreja, Jacó, dessa maneira, ele se protege para que ele não seja levado a, de algum modo, a um comportamento imoral, decadente, comportamentos imorais. E nós percebemos, nós sabemos que uma atitude gera outra que vai dar sempre um resultado. Nosso cérebro, ele é especialista em fazer isso. Nós achamos que uma atitude... Nossa, meu Deus do céu. Nós achamos que uma atitude, não surte efeitos a longo prazo. Mas eu quero te falar que uma atitude surge efeitos a longo prazo a todo momento. De que modo? O nosso cérebro, ele nos puxa para as coisas prazerosas, para as coisas que dão menos trabalho, a fim de poupar energia, correto?
Então, nosso cérebro vai sempre buscar uma atitude. Uma. Você toma a decisão de parar de tomar refrigerante, por exemplo. Parei de tomar refrigerante. Você toma essa decisão. Você tomou uma atitude e você quer criar o hábito de beber somente água. Vamos usar esse exemplo. Porém, o seu cérebro a todo momento vai ficar batendo aqui, ó. Refri. E ele vai buscar maneiras e subterfúgios para que você se convença a tomar um refrigerante. Sabe quando você toma uma decisão e você chega na casa de alguém, ou alguém está perto de você que toma naquela coca gelada, suando assim, ó, sabe quando está geladinha, você olha aquela coca e você fala, meu Deus. Já aconteceu isso com vocês, eu acredito. Ou com qualquer outra área da sua vida. O pessoal que é atleta, por exemplo. Vocês têm um hábito que vocês criaram, correto? Mas a partir do momento que você toma uma atitude contrária àquele hábito, por exemplo, comer uma besteira, seu cérebro sempre vai querer buscar aquela besteira. E vai querer deixar de lado a comida saudável. Repare o seguinte, você almoça. Você terminou de almoçar, você come um chocolate. Hoje. Amanhã, quando você terminar de almoçar, o seu cérebro vai gritar pelo chocolate. Vai gritar pelo chocolate. Da mesma maneira, você terminou de almoçar, você vai lá no Moca, purinho, docinho, cafezinho, um copinho que seja. Você tomou a primeira vez, no dia seguinte, seu cérebro vai querer que você tome novamente. Então, essas pequenas atitudes acabam nos desviando do caminho, do verdadeiro propósito. E isso era o que Jacó queria evitar. Que nas pequenas atitudes que parecem insignificantes, vai se criando um hábito que vai nos desvirtuando do nosso caminho, nos tirando daquilo que era o centro da vontade de Deus. Com uma pequena atitude. Começa com uma simples atitude. Depois disso, lembram de Davi, por exemplo? Davi, por causa de uma abertura de janela, o que acarretou? Diversas consequências. Beleza, falamos aqui de Jacó, certo? Qual que era a intenção de Jacó? Chegar nessa cidade, beleza? E ele chega. Chega lá e se depara com uma mulher. Uma mulher linda, formosa, bela, oh, glória, maravilhosa. Se depara com essa mulher. Qual o nome dessa mulher? Não tinha que ser. Agora a gente escreve o livro do Eduardo, mas aqui na palavra, qual que era o nome da mulher? Raquel. Ele encontra essa mulher pegando. O que ela estava fazendo mesmo? Água. Beleza, estava pegando água. Então ele move a pedra do poço para que as pessoas pudessem pegar mais água. Enfim. E ele vai fazer um negócio com o seu tio Labão. Só que olha só como a lei do retorno ela funciona. Outrora Jacó, ele tinha a vantagem em suas mãos. E tem até um jargão no mundo comercial aí, acho que o Flávio deve saber melhor, né? O pessoal que tem o hábito de ler essas áreas, vocês, que diz o seguinte: não se negocia nada quando se está em desvantagem. Você não deve negociar nada quando você está em desvantagem, seja ela emocional, financeira, qualquer coisa que seja uma desvantagem para você, não negocie, você vai perder. Lembram que lá atrás ele tinha um prato de lentilha e seu irmão tinha fome? Ele propôs um negócio, não? Propôs um negócio e ele saiu vencedor. O irmão dele estava na desvantagem porque estava com... Não era uma situação igual. Então ele ganhou a primogenitura ali. Certo? Dessa vez, Labão
ele tem Raquel. a filha. Vantagens. Correto? E Jacó tem o desejo, a vontade de casar-se com Raquel. Raquel. Só que Labão, experiente, vai dizer o seguinte, ó, quer casar com a minha filha? Eu até deixo. Mas e aí, você acha que vai pegar de graça? Aí o bobalhão, não, eu trabalho para você. Eu trabalho por ela, eu trabalho. Eu aceito. Não, você vai fazer, não, tudo bem, eu faço. Então beleza, 7 anos. Nem leu o contrato. Né? 7 anos, nem leu as cláusulas, as letrinhas miúdas, não consultou o advogado. Você que for fechar qualquer negócio, consulte um advogado. Né? Aqui é 2024, estamos aí. Glória a Deus, aleluia. E aí, não consultou o advogado, não leu o contrato, não fez nenhuma contraproposta. Então ele se submeteu à vontade de Labão. Então ele foi trabalhar. Trabalhou 7 anos, trabalhou bem, trabalhou legal, trabalhou bacana. E aí chegou o esperado momento de desposar Raquel. Só que Labão tinha outra filha. Lia, depende da tradução que você tiver aí. Olha só que interessante. Essa aqui era a mais velha. E era um costume da época que a mais velha casasse primeiro que a mais nova. Senão desonrava a mais velha. Era uma desonra para a família. Então Labão veste Léa com as roupas de Raquel. Só que eles tinham uma espécie de código que Raquel tinha combinado com Jacó. Algumas perguntas e respostas, para ter certeza que era ela. Raquel ensina as respostas para Léa. Então Jacó acho que já estava meio mamado, festa, sabe como é que é? Tomou um pouco de vinho. Já estava meio para lá, mais para lá que para cá. Então, quando chega na hora, ele faz esses questionamentos a Léa, ela responde todos corretamente. Então acontece aquilo que o marido tem que fazer com a esposa. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando ele acorda no outro dia, ele percebe que não é Raquel, é Léa. É Léa. Ele trabalhou por 7 anos pela Raquel. E ganhou Léa. Além do retorno. Olha só que interessante. Outrora não era ele que estava com a vantagem? Negociou e levou vantagem. Agora voltou para ele. Tudo que nós fazemos retorna para nós. É a lei do retorno. Só que aí ele se dá bem. Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Labão fala, é o seguinte, minha filha é mais velha, não podia casar ela, não podia casar Raquel com você e deixar ela na mão. Fica com ela. Ela é uma boa esposa, tal. Perceba as qualidades que ela tem. Durante 7 dias. Depois a gente conversa. Se você não quiser, a gente vê o que faz. 7 dias. Para troca. Vamos colocar assim. Então Jacó espera os 7 dias. E o mais interessante é que alguns rabinos vão falar que Léa também era uma mulher muito formosa. Que Léa também era uma mulher muito bonita. Que tinha diversas qualidades. Só que o coração de Jacó batia por Raquel. Só que durante o convívio com Léa, Jacó começa a perceber essas qualidades que tem Léa. Porque os olhos dele começam a se voltar para outras áreas. Consegue entender isso? Consegue entender isso, igreja? Às vezes o nosso erro é que nós focamos muito no problema. Era um problema aqui? Não era? Ele queria casar com Raquel, casou com Léa. Era um problema. A solução é o quê? Já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, vamos observar se você é uma boa esposa. E ela se demonstrou uma boa esposa. Ela conseguiu conquistar o respeito de Jacó. Demonstrou ser uma boa esposa e Jacó acaba aqui por ficar com Léa. Olha que interessante. Só que ele ainda queria Raquel.
É um pouco doido você ver isso, né? Nesse tempo, porque uma esposa só já é uma benção. Imagina o cara casar com 2 esposas, 3 esposas. Complicado, mano. Os caras tinham que ter um poder aquisitivo muito alto. Para manter uma mulher dessa, Uma paciência. mulher bonita custa caro, irmão. Vai falar que a sua não. Mulher bonita custa caro, irmão. É creme, é shampoo, é unha, é mão. Tudo é unha, irmão. É pé, é mão e por aí vai. Então mulher custa caro. Mulher bonita custa caro. Academia. E às vezes a mulher que está lá em casa, lá que você acha que não foi a mulher que Deus te mandou, está faltando você olhar um pouco mais com um olhar atento, como Jacó olhou para Léia. Não era a mulher que ele queria, não era a mulher que ele desejava, não era a mulher que ele havia sonhado. Mas quando ele começa a olhar outras coisas, olhar as qualidades de Léia, ele percebe que ele tinha uma mulher virtuosa. Consegue entender isso? Ele percebe que ali tinha uma mulher de virtude, uma mulher de princípios, uma boa esposa. O que faltava para ele era o olhar, mudar o olhar. Se a gente olhar defeito, igreja, em todo lugar a gente vai achar. É certeza isso. Aqui nesse ministério vai achar, no seu trabalho você vai achar, na sua esposa, no seu marido, em qualquer lugar. Se você voltar suas atenções para os defeitos, você vai encontrar milhares. Só que os mesmos olhos que podem enxergar milhares de defeitos, podem enxergar milhares de qualidades. Podem enxergar milhares de qualidades. Basta você querer, criar o hábito. Sua esposa está fazendo raiva, irmão? Chama o nome dela e acrescenta o Léia no final. Ô Marlene Léia, por exemplo. Ô Sara Léia. Ô Bia Léia. Por aí vai. Meirileia. Por aí vai. Comece a tratar sua esposa de uma maneira diferente. Porque às vezes você quer muita coisa, mas você está dando pouco também. Tem esse ponto. Às vezes o cara quer exigir demais da mulher, mas não entrega nada também. Nós sabemos que casamento é muito mais que relação sexual somente. E vamos lá. Então, Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel. E ele consegue aquilo que queria. Só que cada uma delas tinha uma serva. A de Raquel tinha o nome de Bila. E a de Léia tinha o nome de Zilpa, se eu não me engano. Zilpa. Bila e Zilpa. As 4 eram irmãs. Porém, essas 2 eram irmãs da mãe, da primeira esposa, e essas aqui eram resultado de filhas de concubinas. Ou seja, essas irmãs, de certo modo, eram escravas das outras. Olha que cultura diferente da nossa, não é? Por isso que temos que ter atenção quando tratamos da palavra de Deus. Tem que ser analisada a cultura, o contexto original. Não dá para pegar uma palavra, pegar lá e falar, Jacó era safadão, pegou 4 mulheres, não sei o quê. Tem que analisar todos esses detalhes aqui, ó. Então, acontece isso. E o mais interessante deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Aqui, cadê? Um pouquinho mais para trás. Achei. 29. Trinta e 1. Acharam? Acompanha aí. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia. Primeiro ponto, vamos parar. Percebe que Jacó tinha um respeito por Lia, mas não tinha um amor. Não tinha aquele amor de marido. Tinha um respeito.
Que ela não era desejada dele. Às vezes, igreja, nós temos a sensação de que nós não somos ninguém, que nós não servimos para nada, que você está aqui por estar. Eu acredito que na cabeça de Léia aconteceu isso. Esperou tanto por um marido. Quando apareceu, o cara não a ama. Então, imagina o sentimento que rondava a cabeça de Léia, de rejeição, querendo buscar o amor do marido. E aí acontece o seguinte: nós sabemos que posterior a isso, o que acontece? Vem os filhos de... Quem é o pai? Que está casando com 2 mulheres. Quem é? Jacó. Depois dele, o que acontece? Doze o quê? Exatamente. Judá vem de Léia. 12 tribos vão partir. Falei muito alto, né? 12 tribos vão vir da descendência de Jacó. E olha só, presta atenção. Versículo 32. Lia concebeu e deu à luz a um filho, que chamou de Ruben, pois exclamou ela: o Eterno contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Primeiro filho. Lia engravidou de novo, e assim que deu à luz a outro menino, exultou, porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, pelo que o chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e declarou: agora, finalmente, meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo lhe dei o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá. e afirmou: desta vez louvarei o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Olha só, de mulher rejeitada, como a vida dela se transformou. Pela primeira progenitora da descendência de Jacó. Quantos filhos ela teve? 4. Desses 4, um era Levi e outro era Judá. Judá. Consegue entender isso? Que às vezes você pensa que as coisas que você faz não tem sentido, não tem propósito, não tem nada. Mas às vezes você está até achando que você é uma Léia da vida no reino de Deus. E você está aqui por estar, mas tira isso da cabeça que quando você começar a entender o seu propósito na presença de Deus, a sua primogenitura será gigantesca como a de Léia. Sua primogenitura será gigantesca como a de Léia. Vamos continuar aqui. Raquel, versículo 30. Percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faz-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela e que ela dê a luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois, como mulher sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela. Bila concebeu e deu à luz a um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho, por isso ela lhe deu o nome de Dan. Percebe que Raquel ela não consegue ter o filho ali naquele momento, e ela entrega até a sua concubina, sua serva, entrega a sua serva para que ela pudesse tomar o filho como se fosse dela. Percebe que aqui há um conflito, até uma DR entre os dois. Que culpa que eu tenho que você não pode ter filho? Que culpa que eu tenho? Realmente Jacó não tinha culpa, mas todas as coisas acontecem por um determinado propósito. Nada acontece por acaso. Tá bom, eu teria. Nada acontece por acaso. Nada. Então vamos lá. Bila, a serva de Raquel,
engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: eu lutei contra minha própria irmã as lutas de Deus e prevaleci. E ela o chamou de Naphtali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: bem-aventurada sou. E ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, a serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. E o chamou de Asa. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rúben encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe. Trouxe para sua mãe Lia, perdão. Então Raquel pediu a Lia: dá-me por favor as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe contestou: não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel lhe propôs: pois bem, que Jacó durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu o pedido de Lia. Ela concebeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu meu pagamento por ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Mais tarde, Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente. Desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo ela deu o nome de Zebulon a este filho. Depois deu à luz ainda a uma filha, e pôs-lhe o nome de Diná. Olha só. De rejeitada, quantos filhos ela deu? 7. 7 filhos, irmãos. 7 filhos. É filho pra caramba, hein? É filho, irmão. Então você consegue perceber que o que o mundo aparenta ser algo difícil, ser algo sem esperança, nas mãos de Deus ele transforma tudo? Na mão de Deus ele transforma tudo. Quem sabe você está achando que para você é assim também, ninguém te enxerga, ninguém te vê. Mas basta que Deus te veja. Que Deus ouça as suas orações para Ele mudar a sua história. Assim aconteceu na vida de Léia, rejeitada. Depois, 7 filhos, 6 homens e uma mulher. É muita coisa, é muita transformação. Glória a Deus. Vamos agora entrar na Haftarah. Deixa eu ver que oração. Alguém tem relógio aí? 10h34. Então já estou. Isso, 34, 32. O importante é que está 10 horas. Todo mundo conseguiu compreender essa parte? Eu não vou me adentrar muito porque eu creio que à noite falará um pouco mais dessa palavra, dessa porção. Amém? Amém. Todos entenderam? De verdade? Amém. Ficou alguma dúvida? Não. Se ficou alguma dúvida, pode falar agora. Pode falar agora. Alguma dúvida? Ficou claro como água? Vamos lá. A Haftarah está lá em Oséias. Nós vamos ver especificamente 14, versículo 2. Todos acharam? Nós temos aqui, igreja, um elemento fundamental.
na Haftará dessa semana. Diz o seguinte: retorne, ó Israel, até o eterno teu Deus, pois você tropeçou em teu pecado. Oséias 14, 2. Vocês acharam isso aí também? Amém? Amém, igreja? Amém. Tem gente procurando ainda, não acharam? Almeida está verso 14. Esqueci de ver isso aqui. Então, pode ser que encontre alguma discrepância aí no versículo, mas é no livro de Oséias 14. Às vezes muda da tradução. Oséias 14, 1 em algumas, ou 2 em outras. Muito bem observado. Retorne, ó Israel, até o eterno teu Deus, pois você tropeçou em teu pecado. Aqui nós vamos falar mais uma vez a respeito da Techuvá. Da Techuvá. Pois ainda que uma pessoa cometa um pecado de propósito, se ele ou ela faz Techuvá, a ação será vista por Deus como acidental. Consegue entender isso? É a recompensa pelo sentimento sincero. A recompensa pelo sentimento sincero no seu coração. Para fazer a Techuvá, alguns pontos são necessários, é claro. Ninguém faz Techuvá sem ter um coração sincero. Esse já é o primeiro ponto. Tem que existir o arrependimento verdadeiro, segundo ponto. Então, só com esses 2 pontos nós já percebemos que, mesmo que você tenha pecado de maneira consciente, você fazendo a Techuvá, mostrando arrependimento verdadeiro e genuíno, o Eterno vai te perdoar e vai considerar como se fosse acidental. Quer um exemplo? Quando você fala mal de alguém, a gente sabe que não deve falar mal de alguém. A gente sabe. Não se deve falar mal de alguém. Isso é lachon? Mas às vezes a gente não fala. Às vezes a gente fala. Quando vai se dar conta, já está falando um montão da pessoa. E aí, você pecou ou não pecou? Então o necessário é fazer a Techuvá. E aí é necessário que seja um arrependimento sincero e com um coração sincero. Tem um rabino, ele se chama Moshe Weizmann. Ele é autor de um artigo, de livro, enfim. Ele vai citar um midrash que primeiro observa que Oséias era um membro da tribo de Ruben. Oséias era um membro da tribo de Ruben. Então, ele segue uma linha de raciocínio que é o seguinte. Lembram que depois vão vir outros irmãos e entre eles vai estar José? Lembram disso? Depois, José é filho de Raquel, lembra? Que Raquel vai conceber o filho, vai conceber José. E posteriormente a isso, José não tem um sonho. Nesse sonho ele não diz lá que o feixe de trigo dele estava exaltado e os outros se prostram. E ali gera uma revolta dos irmãos, correto? Nesse pensamento, nessa cena, onde é que está Ruben? Onde é que está Ruben? Lembra que quando eles vão vender Yosef, existe um irmão que vai contra aquela venda, pensando no pai. Quem é esse irmão? Ruben. Ruben é contrário a isso. Então, ele naquele momento que os irmãos o pegam e jogam na cisterna, onde é que ele estava? Onde é que Ruben estava? Esse é o ponto. No momento crítico da situação, exatamente. No ponto mais alto da situação ali, pouco antes da venda, Ruben, ele está ausente. Onde é que ele estava? De acordo com esse midrash que o rabino citou, ele estava engajado em fazer Techuvá. Estava engajado no seu arrependimento pelo pecado, por estar envolvido com aquela situação. Só de ele estar envolvido naquela situação já foi motivo de ele se arrepender. E aí a Torá, por si própria, ela vai testificar que Ruben quis tirar Yosef da cova e retorná-lo para o pai.
Rubens quis fazer isso, Rubens, melhor dizendo. E aí, por essas intenções puras, Rubem foi recompensado, melhor dizendo, como tendo um de seus descendentes, o profeta Oséias, anunciando a mensagem de Techuvá para todo o povo judeu. Glória a Deus. Consegue perceber que uma atitude tomada hoje reflete nos nossos descendentes, você querendo ou não? Você querendo ou não? Uma atitude que você toma hoje vai refletir no amanhã. Isso é fato. Jacó deu uma desperta com o seu irmão, posteriormente, ele que foi enganado. Rubem, pelo coração puro, não queria deixar vender Yosef. Depois o que acontece? Um de seus descendentes é escolhido para profetizar o arrependimento para Israel. Consegue entender isso? Que nenhuma atitude nossa é em vão. Nada que a gente faz é em vão. Nada. Nós somos os seres que atuam em ambas as esferas, espiritual e material. Uma atitude sua de levantar as mãos em oração reflete nas duas esferas, material e espiritual, principalmente na espiritual. O ato de oração reflete mais na vida espiritual do que na material. A material vai ser, na verdade, uma consequência da espiritual. Quanto mais oração, quanto mais entrega, quanto mais aproximação, mais as coisas acontecem para você. Perceba isso. Mais interessante é que o princípio da Techuvá é nós retornarmos. E às vezes nós caímos no engano de retornar. Para retornar a gente tem que fazer isso, aquilo outro. Mas tenhamos em mente o seguinte, que o nosso remorso pelos pecados, o nosso remorso pelos erros, eles têm a capacidade também de nos movimentar para o retorno com Deus, como tem a capacidade de nos jogar de uma vez para o buraco. Tem essas duas capacidades. De que forma isso? Repetindo eu. Quando você começa a ficar mastigando, remoendo aquele erro que você tomou, o que acontece? O seu cérebro vai querer te poupar desse sofrimento. E ele vai querer que você não faça um retorno, mas que você esqueça. Esqueça que você tem uma vida com Deus, esqueça que você já foi da igreja, que você se desligue de tudo aquilo que te conectava com Deus. Por que tem tanta gente na perdição hoje, igreja? Tanta gente assim na perdição. Porque a mente deles desconectaram tudo aquilo que era sagrado para evitar o remorso. Até certo tempo algumas pessoas têm remorso, têm um sentimento de culpa. Mas aquele pecado vai criando um hábito tão grande que a pessoa começa a fazer o que? Tem até aquela frase, já estou no inferno, abraço o capeta. E eles começam a ir nisso, como se fosse uma verdade. Então eles decidem o quê? Vou me desconectar de tudo aquilo que é sagrado. Então tudo aquilo deixa de ter sentido para ele. O remorso pelo pecado, a culpa pelo pecado deixa de existir. E essas pessoas se distanciam a tal ponto que não conseguem nem mais ouvir a voz de Deus e nem mais retornar, porque elas nem lembram uma conexão que elas tinham com o Pai. Só que o mais interessante é, na Techuvá, acontece da seguinte maneira: às vezes você pode fazer uma conversão bruta ao caminho do eterno, ou às vezes a sua conversão na Techuvá é o resultado de pequenas curvas, pequenas mudanças. Tem gente que vem e se transforma de uma vez, abandona tudo, tem esse entendimento, abandona tudo de uma vez e vai. Tem gente que não, tem gente que cria mais resistência. Por isso que às vezes nós encontramos pessoas que têm resistência com obedecer mandamento, e cada um vai ter o seu tempo determinado para fazer a Techuvá. Vai ter o entendimento ali necessário. Então, cabe a cada um de nós respeitar o tempo de cada pessoa, de cada indivíduo. Não queira julgar ninguém pelos seus olhos, pelo seu espelho. Tenha em mente que a Techuvá é algo individual, é algo particular, é seu. É o seu arrependimento, é a sua maneira de voltar. E o mais legal da Techuvá também é que quanto mais distante de Deus você está, quanto mais longe essa pessoa está da presença de Deus,
maior é o desejo que ela tem de retornar. E ela está numa sensação tão grande de distanciamento de Deus, tão grande, que ela não quer, que ela quer recuperar todo o tempo perdido. Então aquele desejo a consome e ela quer de todas as maneiras estar aqui, na presença de Deus. Glória a Deus. E às vezes essas pessoas que retornam à presença de Deus têm uma força e uma entrega muito maior da pessoa que está há muito tempo na presença de Deus. De repente aquele que veio de berço. Porque ele já está tão acostumado, tão habituado na presença de Deus, que ele acaba, de certa forma, só indo. Não tem mais aquele fogo, não tem mais aquele desejo, aquele desejo por buscar. E isso é um problema. Temos que ter em nós esse sentimento de distanciamento de Deus. Toda vez que nós pecamos, tem que ter esse sentimento de abismo mesmo. Eu pequei, é um abismo gigantesco, então tenho que voltar. E aí tem que ter um desejo muito maior de voltar do que para pecar. E isso é trabalhado, isso a gente conquista, isso a gente consegue trabalhar na nossa vida. A techuvá é algo que a gente consegue trabalhar e buscar a nossa melhora todos os dias. É uma auto-reflexão diária. Auto-reflexão diária. Onde eu errei aqui hoje? Pô, eu esqueci de orar para comer, por exemplo. Então amanhã eu vou fazer isso. Pô, eu acordei e não orei, então eu vou fazer isso. Pô, fui dormir e não orei, vou fazer isso. Eu mesmo agora não vou mais tomar café igual um desvairado, cheio de fome. O resultado está aqui, ó. Estou com o estômago que eu não estou aguentando. Uma dor do estômago, vocês viram, o Marquinhos até trouxe um negócio para eu tomar. Então, eu já tenho que ir em mente, pô, eu errei. Então eu vou fazer de novo. E são exemplos no dia a dia que a gente tem que você pode levar a sua vida em rumo à perfeição. Cada dia é melhor. Segundo a palavra, cada dia é melhor. Cada dia você tem algo novo para melhorar. Agora aquela pessoa que já está há muito tempo na presença de Deus, ela acha que do jeito que está já está bom. E ela não procura evoluir, não procura melhorar. E por aí vai. Amém? Amém. Então eu vou encerrar por aqui. Glória a Deus. O que vocês aprenderam nessa manhã? Aprendi que o verdadeiro techuvá é cada dia você se arrepender do que você fez ontem. Certo, que mais? Melhorando cada dia. Mais alguém? Sempre há razões para se movimentar, boas ou ruins. Boa. Eu acabei falando um pouquinho mais do que eu esperava de techuvá. Toda ação tem uma reação. Boa. Se Que mais? Se você não significa nada nos olhos dos homens, nos olhos de Deus você pode significar muito. Perfeito. O exemplo pode ser uma prática permanente, você tem que se arrepender Muito e bom. se corrigir. Glória a Deus. Deu para ver que vocês fixaram bem o conteúdo, então. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Nenhuma? Ficou claro o estudo? Ficou. Ficou? Então eu vou chamar o nosso pastor para encerrar aqui. Glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Um ótimo sábado a todos. Amém. Glória a Deus. Shabbat shalom a todos. Lá você de casa, que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Um ótimo Shabbat na santa shalom do nosso Deus. Deus abençoe.